E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula anterior sobre a dissertação argumentativa e agora eu gostaria de falar para vocês o passo a passo para a produção de uma dissertação argumentativa. Como é que tudo começa? Como é que você deve preparar a sua dissertação? Vamos lá. Então, esse conteúdo diz respeito à unidade 9 da nossa apostila, o passo a passo da dissertação argumentativa. Estou olhando aqui para baixo porque eu estou com a minha colinha aqui, caso eu esqueça de algum dos passos, tá bom? Vamos lá então. Então agora a gente vai começar com o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para a gente produzir uma dissertação argumentativa? O primeiro passo é o seguinte, a escolha do tema. Então a escolha do tema pode vir por parte do professor. O professor então ele escolhe um tema geral para todo mundo, por exemplo, a liberação do uso de drogas no país, o desarmamento, o aborto, um tema polêmico. Ou seja, o que é um tema polêmico? É um tema que permite uma opinião divergente. Então você tem a sua opinião, seu amigo tem outra diferente, uma ou terceira pessoa tem ali um outro ponto de vista. Então é sempre um tema polêmico. Então escolha do tema. Se você vai treinar a sua dissertação sozinho, então você pode procurar na internet um tema legal, você mesmo pode escolher um tema para treinar a sua dissertação argumentativa, tá bom? Então, primeira coisa, o tema. O tema é para todo mundo igual, diferente do título, hein? A gente não está falando do título ainda, apenas do tema. Depois que você já tem o tema em mãos, então vamos lá, vamos supor que o professor, eu pedi para você então um tema. Eu quero que vocês falem sobre tal coisa. Maravilha. Agora, eu não vou pedir para você escrever a redação na hora, pega uma folha do caderno e escreve. O que eu vou querer? Eu vou querer que você então dê o segundo passo. O segundo passo é a pesquisa sobre o tema. Então você não sabe como fazer? Agora você vai pesquisar. Ah, eu não sei nada sobre essa coisa do aborto, eu não entendo muito bem, eu quero entender melhor. Então aí você vai ter o seu tempo, você vai ter uma semana para fazer, vai pesquisar na tua casa, vai pesquisar na internet sobre o assunto, você vai ver o que as pessoas dizem, né? Então, é claro, o terceiro passo já é esse. Você vai pesquisar o que dizem a favor daquele tema e o que dizem contra aquele tema. Você vai ter opiniões divergentes, você vai procurar artigos de opinião que falem defendendo aquele tema, a favor daquele tema, e outros artigos de opinião, o que você procurar lá, que falem contra aquele tema. Você vai ter os dois para você poder pôr na balança, certo? Já que se de repente você não conhece o tema, ok? O quarto passo, então, é a reflexão sobre o tema e a escolha de um posicionamento. É o momento que você vai criar a sua tese. Então, agora que você já ouviu os dois lados, você vai refletir, vai pensar, bom, eu acho que eu tenho mais a ver com esse lado aqui, eu sou a favor disso, sou a favor. Então, beleza, já que você já é a favor, você vai descartar todos os outros argumentos contra e vai pegar os que vão colaborar para o seu ponto de vista, para a sua forma de enxergar, ok? Você vai reunir esses artigos e vai criar a sua tese, ok? O que é a tese? Estão lembrados do que é a tese? É o seu ponto de vista sobre o assunto. Maravilha, você escolheu a sua tese, definiu a sua tese, portanto, sou contra, né, ou sou a favor, por exemplo, desarmamento. Portanto, o cidadão não deve portar armas de fogo devido aos riscos que ele corre e ele coloca também esse risco a toda a sociedade. Um exemplo, tá bom? Então aí você definiu sua tese. Maravilha. Agora você vai para o passo 5, né? A seleção dos argumentos levantados na pesquisa que reforçam o seu posicionamento. Então agora que você definiu sua tese, você vai pegar esses argumentos que você escolheu que colaboram com o seu ponto de vista, você vai selecionar alguns, né? Porque não tem como colocar tudo no seu texto. Então você vai pegar aqueles mais fortes, mais importantes, você vai tirar aqueles mais fraquinhos. Você vai falar, esses dois argumentos aqui estão ótimos. Então você separa aqueles dois artigos de opinião que te ajudaram, né? Que vão te ajudar a criar a sua redação e você deixa eles ali reservados, separadinhos e descarta os outros. Beleza, aí a gente vai para o passo, então, 6. Depois de selecionar os dois argumentos mais importantes, escolher uma ordem. Então, agora que você já escolheu os dois, esses dois aqui são os que eu vou utilizar no meu texto, tá? Para provar minha tese, ok. Aí você vê qual que você vai colocar primeiro. Você define uma ordem, ok? Aí a gente passa para o passo 7. Criar para cada argumento um tópico que o resuma. Aí você vai pegar um papel, uma caneta, vai pegar seu caderninho lá e vai então ler o primeiro artigo de opinião que vai te ajudar, né, na argumentação, e você vai criar um tópico
Você vai criar uma frase, igual a gente fez naqueles exercícios de criar uma frase, que vai resumir o texto inteiro, que vai resumir aquele argumento. Por exemplo, lá naquele artigo de opinião que você leu, que vai te ajudar, no primeiro que você pegou, tá dizendo lá, tá trazendo um dado estatístico, sei lá, em países em que as pessoas têm menos armas, tem menos violência também. Um exemplo, tá? Você descobriu um artigo que diz isso. Então aí você vai lá e escreve. Um exemplo é o dos Estados Unidos. Não, Estados Unidos não. O exemplo é de tal país em que as pessoas têm menos armas e têm menos violência. Aí você cria uma frase só, para você lembrar depois. Você está fazendo um rascunho ainda. Aí você deixa reservadinho lá aquele tópico. Você pega o segundo artigo de opinião, aquele outro que vai te ajudar, e pega o dado que ele traz. Ele traz uma estatística. Aí você escreve estatística do artigo 2. Você faz um resuminho para você se lembrar. Beleza. Aí a gente passa então para o passo 8, né? Desenvolver numa folha de rascunho os dois tópicos da argumentação. Agora que você já fez uma frase para cada um, o que você vai fazer? Você vai começar a desenvolver os parágrafos. Então, em vez de você começar desenvolvendo a introdução, você começa desenvolvendo a argumentação. Então você pega o primeiro tópico de argumentação, aquele resuminho que você fez ali do primeiro tópico, e começa a querer escrever um parágrafo. Entendeu? Agora um parágrafo mais bonitinho, mais bem elaborado. Não é uma frase solta, você vai elaborar. Aí você pega aquela segunda frase do seu segundo argumento e desenvolve a segunda frase, cria um novo parágrafo bonitinho ali para você poder depois passar tudo para a folha oficial, ok? Então aí você já desenvolveu os seus dois parágrafos de argumentação. Maravilha. Aí o passo 9, ele vai ser automático. Você vai criar a sua introdução. Então agora você vai poder criar o seu parágrafo de introdução, lembrando os elementos da introdução. Lugar, época e assunto e tese. Lugar, época, assunto e tese. Tudo num parágrafo só, no parágrafo de introdução. Você vai criar o seu parágrafo de introdução. Tudo ainda como um rascunho, ok? Depois que você fez o seu parágrafo de introdução, você vai então criar uma conclusão e uma solução para o problema apresentado, certo? Crie uma conclusão e uma solução para o problema. É o último parágrafo, você vai criar o rascunho do seu último parágrafo. Portanto, tarará, 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 você resume e coloca uma proposta de solução para aquele problema. Tudo ainda num rascunho. Aí o que você vai fazer? Você vai para o passo 11. Passo 11, você vai ler todo o rascunho e arrumar o que estiver errado. Então você lê o seu rascunho, vai arrumando. Isso aqui tá ruim, vou apagar, vou tirar, preciso acrescentar uma coisinha a mais e tal, né? Depois você vai começar, numa segunda leitura do seu rascunho, você não vai olhar apenas para as ideias, você vai começar a olhar para a pontuação, se as vírgulas estão corretas, se os pontos estão corretos, né? E aí depois numa outra releitura você começa a observar se tem palavras escritas errado, entendeu? Eu escrevi aqui com certeza tudo junto com S e tal, aí você apaga, arruma. Então assim, são etapas. Quando você termina o seu primeiro rascunho, você vai fazer uma releitura para tirar o que está demais, o que é excesso. Você vai reler de novo para arrumar vírgula, ponto, etc. E vai reler uma terceira vez para arrumar as palavras escritas de forma errada. Se for preciso, você pode pedir até para alguém ler para você o seu texto para ver se a pessoa entende. Vocês estão percebendo, pessoal, que o trabalho de escrita ele é minucioso. Não é uma coisa que a gente faz jogado, assim, que o professor dá 40 minutos para a gente fazer, é aquela correria, aquele desespero. A gente precisa fazer uma coisa programada, com calma, entendeu? E aí a gente vai passar então para o passo 13. Qual que é o passo 13? Pessoal, o passo 13 é escolher um título para o seu texto. Ou seja, agora que você finalizou seu texto, que ele está bonitinho, já está todo arrumadinho, você vai falar, agora eu vou dar um nome para esse meu filho aqui, certo? Então você vai batizar o seu texto, você vai dar um nome para ele. Então você vai escolher um título para o seu texto, certo? O problema do desarmamento no Brasil. Sei lá, você inventa aí um título, tá? Então o tema é diferente do título, né? O tema foi geralzão para todo mundo. O tema foi desarmamento. Desarmamento. Aí o título você fala, o problema do desarmamento no Brasil nos tempos... Um exemplo, tá? Você foi um título assim. Só uma observação. No Enem não é obrigatório colocar um título, tá bom? É facultativo, você põe se você quiser. E aí você passa para o passo 14, que é passar então tudo aquilo para a folha oficial. Agora que você terminou seu texto, está todo arrumadinho, bonitinho, batizado com o nome, você vai passar ele então para
uma folha oficial que será entregue para o professor, tá certo? Então aí a gente fecha o ciclo, tá? Então você vai aí no passo a passo, é só acompanhar a unidade 9 da apostila, que tem tudo certinho, passo a passo. Passo 1, escolha do tema, passo 2, pesquisa e etc, etc. E aí você consegue fazer o seu texto. Uma observação, importante lembrar é que você deve fazer o seu mapinha, o seu mapa textual antes de tudo. Depois que você já tem os seus elementos para construir seu texto, você produz então o seu mapa textual, que vai ser o seu guia, tá certo? E aí, em cima do seu mapa textual, você vai desenvolvendo o seu rascunho, ok? Gente, é isso, é o que eu tinha para falar, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta o vídeo e espero que você consiga produzir aí em breve uma dissertação argumentativa, expondo suas ideias, defendendo seu ponto de vista sobre algum tema polêmico que a gente vai escolher. Tá bom? Gente, é isso, um abraço, até a nossa próxima aula e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.